Glória a Deus, aleluia. Sou missionário Roberto. Tenho observado a Sagrada Escritura e a Sagrada Escritura fala de uma doutrina, de um magistério. A Bíblia fala de uma sucessão. A Bíblia fala de envio. Em João 20, 21. Em Lucas 10, 16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Romanos 10, 15. Como pregarão se não foram enviados? O único que foi enviado e quem foram confiado foi ali, os 12 apóstolos. Que teve a doutrina, que teve o ensino, que teve o conhecimento, tanto material, tanto dos milagres e prodígios, e quando Cristo ressuscitou ali de sua paixão, ficou 40 dias dando instruções para aquele 11. E deu o pastoreio a Pedro, o novo pastor. A Bíblia não fala papa porque não tem. O termo de papa foi constituída, foi estabelecida com o passar do tempo. Mas a Bíblia fala de um pastoreio. Como vai dizer lá em João 21, do 15 ao 17. Deixou pastoreio só para uma pessoa, para pastorear os 13 apóstolos. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo, quando recebeu a graça de ser apóstolo, foi lá em Jerusalém ser reconhecido pelos colunas da igreja, Tiago e João, ou vai dizer Gálatas. O que as pessoas estão pregando aí é uma doutrina, é outro evangelho, doutrinas de homens e evangelhos fundados por homens. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 1:7. Estão pregando dois evangelhos. Só há um evangelho, o nosso, que nós proclamamos, que nós anunciamos. Por que acontece? É o falsos mestres. Eles se revoltam contra a igreja, eles se revoltam contra a doutrina, eles se revoltam contra o magistério, eles querem se auto-graduar, auto-se denominar apóstolo por unção de homens. Mas não é bem assim. A Bíblia proíbe também. Em Coríntios 1:10, tem que estar todos em unidade. Ali, para a pessoa, para ter sucessão apostolágica, ele teve um curso de mais de 120 pessoas em Atos Apóstolos 1, do 16 em diante, vai falar. Para suceder o lugar de apóstolo do lugar de Judas que se extraviou. E a sorte é vontade de Deus. Se você for catar o Velho Testamento, fala muito de sorte. Quando é sorte, é vontade de Deus. Mas vamos mostrar aqui. Primeiramente, Mateus. Que interessante. 11. Vinte e nove. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde do coração e acharei repouso para as vossas almas. A verdadeira doutrina você vai se encontrar em repouso. A verdadeira. Que a verdadeira doutrina, Mateus 10:8, de graça foi dada a vocês, de graça vai ser a cura, vai ser o milagre, só basta crer nessa doutrina. Marcos 4:31 e 32, que as pessoas não prestam atenção na Bíblia. Vai acreditando em mestre tenicioso e distorce tudo. Tira o magistério, tira a sucessão, tira o pastoreio, e aí vamos que vamos, por isso que dá essas baboseiras, essas heresias. 4:31, 32, olha só. Os 4 evangelistas falam de uma doutrina, meu. É como o grão de mostarda, que quando é semeado,
é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, estende de tal modo a seus ramos, que as aves do céu podem abrigar a sua sombra. A verdadeira doutrina é isso. É como um grão de mostarda. Vai crescendo, vai dando fruto, vai prosperando. Não materialmente, mas espiritualmente, para você conhecer o magistério, para você conhecer a tradição, que vai dizer João 7,14. Aquele judeu se admira da doutrina de Cristo. Um homem que não tem estudo, como não tem conhecimento da Sagrada Escritura. Isso aqui mostra para vários mestres que, para quebrar a cara desses caras, que a doutrina de Cristo é uma doutrina que vem lá da glória do céu, que não é doutrina de homens, nem teologia, nem filosofia e etc. O que a gente vemos hoje aí é coisa terrena. Aquele que é da terra fala coisa terrena. Aquele que é do glória, do alto, fala coisa espiritual. Só. Como o judeu fica pasmado, admirado da sã doutrina. É a doutrina que a gente não vê hoje em dia. 7, é só que interessante, 14, até o 17, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar o templo. Que é esse templo? Ao templo de Jerusalém, o templo do rei Salomão. Jesus subiu ali a ensinar a sua doutrina. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo. De onde ele vem? Todo vem, pois esse conhecimento da Escritura. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Olha só, Jesus ele até se rebaixa. A minha doutrina não é minha, o meu conhecimento não é meu. Quem faz o milagre prodígio não é eu, é Deus. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos, que é mesmo essa doutrina. Mateus 11, 29, João 7, 14 a 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distingue-se a minha doutrina. É de Deus, você fala de mim mesmo. Olha só, hoje as pessoas falam por si próprio. A sua doutrina de si próprio. Olha que interessante aqui mais, ó. Aquele que é do alto da glória, a sua doutrina é da glória. Aquele que é terreno fala coisas terrenas, campanhas terrenas, material. Por isso que Jesus fala: ajuntai tesouro, nem ouro e nem prata nessa terra onde terra consome, o ladrão vem e rouba. Ajuntai tesouro na glória, que é essa verdadeira doutrina. Ali o apóstolo Paulo estava perseguindo quem? Atos Apóstolos 2, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Nós estamos pregando essa doutrina dos apóstolos? Só você ler o livro do apóstolo. Ali o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos 9, o apóstolo Paulo está perseguindo o quê? Quem? Aqui, ó. 1 e 2, ó. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou o seu príncipe dos sacerdotes. Pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que chamassem segundo essa doutrina. E Jesus aparece aqui em Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Interessante. A doutrina, a verdadeira doutrina que Cristo está falando, que Cristo ensinou, é Efésios 4, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, uma só igreja. Liturgia, pastoreio, sucessão, enviados, unidade. Em Coríntios 1:10, Filipenses 2:2. Mas isso os caras não pregam, isso os caras não falam. Tem várias doutrinas.
O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11, 4. Irão pregar outro Jesus diferente, que é outra doutrina. As pessoas irão abraçar abraçamente, abertamente, darão crédito. A Bíblia foi feita para nós entendê-la, não interpretá-la. Isso é base e o fundamento da igreja em interpretá-la. Para não sair tanta baboseira, tanta heresias que a gente vemos hoje em dia aí. E só quem pode ser apóstolo, só quem caminhou com Cristo. Os que têm hoje aí bispo, padres, sacerdotes, são sucessores, não são apóstolos. São sucessores dos apóstolos, encarregados de seguir a tradição magistério e sagrada escritura. A Bíblia fala de várias outras doutrinas. Doutrina de fábula, doutrina de novidade, doutrina do engano, doutrina de homens, doutrina de falsos mestres. Mateus 24, 24. Muitos virão com falsos prodígios, enganadores, hipotestos. Enganarão até aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos. Um Jesus sem cruz, um Jesus sem mãe, um Jesus sem pastoreio, um Jesus sem sucessão, um Jesus etc. Você está entendendo? Vamos sair desse sistema religioso e voltar lá para a tradição apostólica. Ali nos dá segurança. Porque é a mesma doutrina que Cristo está falando. Deixou aos seus sucessores, que ele confiou, que ele enviou. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo foi edificada, os mártires, os apóstolos. E só quem pode fundar a igreja é aquele que morreu na cruz. Ele tem autoridade para isso. Pastores, esses leigos, esses falsos mestres, nunca vai morrer na cruz e vai ressuscitar como mestre. Martinho Lutero morreu, ressuscitou. Calvino morreu, ressuscitou. Tantos outros hereges. Não, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor, meu irmão. Que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O conhecimento é pérola preciosa, como vai dizer Provérbios. Ninguém tira o conhecimento. Mas tem que buscar conhecimento como se busca o ouro e a prata. Glória a Deus, aleluia.